Posso só dar uma geral? Esse assunto, o Vilela tá falando da menina que caiu no vulcão. Da Juliana, né? Da Juliana. No Rijane, né? Tudo que a gente falar aqui vai ser especulação. A gente vai falar disso, sim, claro, opinião. Tá. Porque a gente nunca vai saber se ela teve um mal súbito e desabou, se alguém empurrou, se ela foi tirar uma selfie e caiu, se tinha uma neblina. A gente não vai saber o que ela estava passando lá embaixo e a gente não vai saber exatamente quais as condições que acharam, se acharam quanto tempo depois foi 1 minuto depois ou foi 1 hora depois, porque ninguém viu ela cair, então... E esse assunto é uma ferida aberta, e é uma tragédia, né? A gente também não quer ser leviano aqui de falar de falar disso e machucar mais a família. Falar no sentido de então eu acho que a gente pode usar esse caso prospectando algumas possibilidades e analisando essas possibilidades sem dizer que isso aconteceu, que eu acho que isso seria leviano. Trabalhar no que pode ter acontecido. E tentar tirar disso alguma lição. Que a gente estava até comentando, vindo para cá, que assim, quando você tá lá estudando um acidente aeronáutico, eles estão tentando entender para evitar que aquilo aconteça de novo. E foi assim que evoluiu a segurança. Exatamente. A coisa é tão... o CENIPA estuda exatamente nesse contexto. E o que eu tenho visto nesse caso, é as pessoas tentando achar um culpado. E às vezes não tem, ou pode ser que tenha, mas às vezes não tem um culpado. É uma sequência de fatalidades, ou uma grande fatalidade que culminou na tragédia. Então, só fazer essa ressalva antes pra gente começar esse assunto. Mas assim, é um assunto que a mídia abordou muito, e é um assunto que me preocupa, porque ele pode espantar pessoas que estejam pensando em fazer uma atividade outdoor, achando que vai acontecer com elas, do mesmo jeito que aconteceu com o ataque de onça do caseiro ali. Não vou mais pro mato porque tem onça agora. Tem onça desde sempre, meu amigo. Então, também fazendo essa ressalva. Dito isso, começa, Nilão. Esse assunto é muito delicado, como o Celso falou, e inicialmente quando aconteceu e começou-se a falar muito, eu comecei a ser cobrado, acho que todos aqui provavelmente fala sobre o que você acha, qual que é a sua opinião e tal. É que nem o Lito quando acontece um acidente. Eu ia falar justamente sobre ele. E aí ele fala, calma gente, eu tenho que primeiro... Uma das coisas que eu mais gosto é que o Lito espera ter uma solução daquele acidente para a gente tirar informações. E eu não ia falar, mas eu comecei a notar que o brasileiro, infelizmente, ele gosta muito de torcer pra achar um culpado, ou torcer por um lado, ou torcer por outro. E nós somos passionais, nós somos assim, a gente sabe que, né? Só que quando a gente, entre muitas aspas, especialista de uma área, a gente consegue ter certas noções que o público em geral não sabe. Por exemplo, o Luciano tem coisas que ele sabe, questão de aviação, que eu não faço a menor ideia. E assim, é comum nesse tipo de caso. A gente tá aprendendo todo dia com o nosso grupo ali, trocando informações. Exatamente. Só que eu fiz questão de fazer um vídeo, acho que era um segundo dia, porque estava se dizendo claramente no segundo dia em que ela estava lá que foi negligência do país, negligência das equipes de resgate e que negligenciaram, e por isso que ela estava assim. E o que eu tentei trazer pro pessoal é o seguinte: eu já fiz 2, 3 cursos de resgate em área remota, não sou um especialista de resgate, não faço isso cotidianamente, mas já fiz curso, já coloquei em prática, e eu sei como é que a dinâmica funciona. E o que eu falei, pessoal, eu não estou dizendo que houve ou não houve negligência. O que eu estou dizendo é que ainda não dá para saber. Então vamos esperar uma investigação. E aí muitos comentavam, não tem que esperar, porque é assim. As pessoas querem né? É normal do ser humano querer isso. Mas entendam uma coisa. Eu não vou ficar contando o fato inteiro aqui, porque eu acho que basicamente todo mundo sabe, mas resumidamente, ela foi fazer uma trilha. Essa trilha não é uma trilha fácil, mas ao que tudo indica, a região, por ser muito pobre e por explorar o turismo, vende essa trilha como uma trilha turística. E muita gente faz despreparada. Turística quer dizer que é para qualquer um. Para qualquer um. E assim, eu não estou dizendo que esse é o caso da Juliana, não estou dizendo que ela não estivesse preparada, mas estou dizendo que é uma realidade daquele local. Todos que tiveram experiência, que já foram, dizem a mesma coisa. É vendido em banquinha, eles querem vender esse passeio e é uma realidade local. Então, a primeira lição que a gente talvez tem que tirar daí é a gente estudar aquilo que a gente tem vontade de fazer. Se eu quero fazer uma atividade
radical ou de aventura, eu preciso estudar aquele local, eu preciso estudar a atividade que vai ser feita e saber se eu estou preparado para aquilo, tá? Não estou dizendo, mais uma vez, deixa muito claro, não estou dizendo que ela seja o caso dela, mas é importante a gente deixar isso claro. Ao que tudo indica, ela já estava no 2º dia de caminhada quando o acidente aconteceu. Se ela demorou 2 dias para chegar até lá, entenda que uma equipe de resgate bem treinado, vamos dizer que faz na metade do tempo, ela demora 1 dia para chegar. Então, olha como é que a coisa já começou a ficar mais complexa, do tipo, vamos tirar da cabeça que aconteceu um acidente, aperta um botão, aparece um helicóptero. Isso não é vida real. Não é assim que as coisas funcionam no meio do mato. Ainda mais naquela região lá, um helicóptero dificilmente voaria ali. Dificilmente voaria, pode ser que não tenha. Se o clima não colaborar naquele dia, ele precisa de visual, se não tiver visual, não vai. O terreno é extremamente arenoso, solto, é pedra pomes, é poeira. O helicóptero poderia levantar a fuligem o suficiente para derrubar o helicóptero ou até para causar um acidente mais grave com a vítima. Então, tudo isso tem que ser analisado. E quando você entende que ela precisa de um resgate, você precisa comunicar aos resgatistas. Tem sinal de celular que pega lá em cima? Se não tem, a pessoa tem que descer. Então, ó, já vai acrescentando tempo aí. Né? Teve o tempo de descobrir. Primeiro que, ao que tudo indica também, ela foi deixada sozinha para descansar pelo guia. Ainda eu não entendi direito. O pai dela disse que o guia saiu para fumar. Outras pessoas dizem que o guia foi levar o restante das pessoas até o final para ver o pôr do sol. O nascer do sol, desculpe. E ela ficou sozinha. O que importa é, para mim, se houve alguma negligência e se essas informações forem corretas, a negligência, para mim, está nesse ponto. Eu, como uma pessoa que já guiei pessoas em aventura, eu já fui diretor de clube de desbravadores, ou seja, eu levava para aventura crianças de 10 a 15 anos. Não tem uma responsabilidade mais complexa do que essa, você ter 50 adolescentes sob sua supervisão. E assim, regra número 1 de atividades outdoor: ninguém faz nada, nem o número 2 sozinho. Não faz. Então, para mim, se houve mais uma vez, eu não sei, eu espero que a gente tenha uma solução desse caso, a gente sabe exatamente o que aconteceu, mas o que tudo indica, se deixaram ela sozinha, para mim foi a grande negligência. A partir daí, quando as pessoas dizem que o resgate foi negligente, o país foi negligente, tudo isso precisa de uma investigação muito maior. Mas entendam, gente, existe um prazo para ir. Uma coisa que eu fiz no vídeo, expliquei para as pessoas e recebi uma enxurrada de comentários do tipo: mas fizeram imagem dela com um drone. Bastava pegar o drone, colocar água, comida, uma manta aluminizada e levar até ela. E aí, eu no outro dia peguei e fiz um vídeo curto, mas aproveitei para fazer, para mostrar para as pessoas. Eu tenho um drone. Muito parecido com o drone que filmou ela, que tem imagens desse drone. Não levanta nem copo. Eu peguei uma garrafinha de 200 ml de água, amarrei, não saiu do chão. Eu diminui para 100 ml de água, ele não saiu do chão. Drones de turismo, drones para filmagem, são câmeras com asa. Ela só voa com a câmera. Se você acrescentar peso, não voa. Aí, mais um argumento de muitas pessoas. Mas era só utilizar um drone agrícola. Primeiro, um drone agrícola precisa de um carro para carregar. Como tem gente esperta, né? O drone agrícola... o cara lá? Fácil. 2 dias para chegar ao K-pop 16. Então, um drone agrícola sim conseguiria, mas ele não tem autonomia para chegar naquele local. Ele precisa ser carregado nas costas. Imagina carregar um trambolho de quilos e mais quilos até lá em cima. E aí você pilotar isso, ele ter autonomia. Então, não é simples, gente. Olha, a minha missão no meu canal é fazer você que está assistindo ter vontade de ir para o mato. É essa a minha missão. Mas a minha missão também é deixar muito claro: você precisa ser responsável por você e entender que em certas ocasiões não haverá resgate ou não chegará a tempo. E isso faz parte do risco da atividade. Quando alguém resolve fazer o Everest, ele tem que entender que quase 20% das pessoas que tentaram não voltaram. E se ele faz, ele sabe que está correndo esse risco. A minha dúvida, que eu até colocaria aí se alguém souber, é se as pessoas que fazem esse Monte Rinjani, se elas são informadas pelas autoridades ou pelos guias, qual é o índice de acidente que lá acontece. Porque pelo que veio à tona, muitos acidentes aconteceram naquele local. Cara, eu acredito que não são, mas também é especulação, mas assim... Existe uma nomenclatura que ela é muito complexa. Você fala assim, essa trilha, ela é considerada ela é uma montanha ali, para um montanhista ela é considerada
vamos chutar aí, dificuldade média. Intermediária. A gente pode falar isso do Rio de Janeiro? Pode. Acho que sim. Para um cara que está acostumado a escalar uma montanha um Everest de 8K. Para um Pedro Hawk seria até uma trilha básica. Uma Carina, para um Nick Levy, seria uma trilha básica. Então isso também é uma nomenclatura subjetiva. Aí você joga essa nomenclatura para a língua deles e tenta traduzir essa nomenclatura, já vai ter um gap aí de informações. Então, isso é muito complexo. Isso é muito complexo. A única coisa errada que eu vi dessa história toda é as pessoas falando que essa menina não poderia fazer essa trilha, uma mulher sozinha. Cara, ela poderia, ela tem o direito de fazer, foi uma escolha dela. Total. Entendeu? Essa é a vida que ela escolheu. O fato dela ser mulher não faz a menor diferença. Poderia ter acontecido com um homem, com uma mulher. E já aconteceu várias vezes. Inclusive tem uma entrevista na internet de um irlandês que aconteceu o ano passado com ele. Então... E ele se salvou por sorte. O local que ele caiu, ele parou próximo numa pedra, que ele bateu na pedra e parou. E travou ali. Ele poderia ter passado pelo mesmo que ela sendo um homem. Isso não faz a menor diferença. Eu nunca tive especificamente nesse vulcão, mas assim, eu já tive em outros vulcões. Quando eu tava no Vila Rica, eu fiz a subida do Vila Rica uma semana depois. Eu voltei para São Paulo, uma semana depois o Vila Rica entrou em erupção. Eu peguei um avião e fui para lá acompanhar essa erupção. Uma coisa que eu tinha... muita vontade de ver um vulcão não ativo, em erupção mesmo. Ativo ele já era. E uma coisa que me espantou foi a cinza. A cinza de um vulcão, muita gente não teve a oportunidade de ter contato. Ela parece muito mais um talco do que uma terra. Ela é muito fina. Talco, você sopra, ela assim, é uma coisa que vai impregnar e que você não consegue, não é uma areia. Sim, você respira, inala, ela é muito fácil. Você inala, Então, imagina você tentar subir aquele morro, falar, por que ela não subiu, por que ela não ficou parada, por que ela foi descendo? É uma sequência de coisas muito complexas. Inclusive